nós temos um grande compromisso com o nosso Estado, com o nosso país também, mas nós temos esse compromisso, que é um compromisso social, uma responsabilidade com a nossa comunidade, e que ficou muito claro agora, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento muito difícil. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que podem contar com a UFMG. Contem com a UFMG onde for necessário. Nós estamos aqui cumprindo também uma missão da UFMG. Nossa missão é ensinar, é fazer pesquisa, mas é também estar a serviço da nossa comunidade. Então, esse é um momento especial que nós podemos contribuir. Os trabalhos feitos pela UFMG têm sido disseminados e distribuídos, e agora esse é um momento que nós também abrimos para toda a comunidade, interna e externa, para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa apresentar um pouco dos estudos que foram feitos na UFMG, e também abrir para esclarecimentos e dúvidas de todos que estão nos assistindo, né? E nós temos esse compromisso social se traduz também nas pesquisas que nós estamos fazendo, nessa reflexão que nós estamos fazendo desde março, quando esse comitê foi composto, no sentido de pensar o isolamento social, pensar a pandemia social, pensar no que tem sido dito, que tem sido chamado o paradoxo da prevenção. Se Minas chegou onde chegou, foi porque nós adotamos medidas que foram muito importantes para o Estado naquele momento, que é um momento anterior, no 18, 20 de março, quando nós iniciamos esse processo de isolamento social, foi imprescindível para que hoje nós tivéssemos conseguido achatar um pouco essa curva. Então, nós precisamos de continuar conversando com as pessoas, não é um momento de desmobilização, é um momento ainda de estarmos muito atentos, porque essa prevenção que foi feita, ela pode parecer invisível, mas ela tem sido crucial, principalmente para para preservar o nosso sistema de saúde, principalmente o SUS, e as pessoas mais vulneráveis que normalmente não têm acesso fácil ao sistema de saúde. Então, esse é um compromisso da UFMG com a nossa comunidade, e várias das questões que serão apresentadas hoje demonstrarão as pesquisas que estão sendo feitas, os estudos, o que podemos dizer sobre esse momento. Estamos aqui para justamente dar esse apoio e essa informação que é a nossa obrigação. Então, com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, agradeço mais uma vez a organização, agradeço o CDCOM da UFMG por estar disponibilizando todo o sistema CAC também da UFMG, espero que nós tenhamos um ótimo evento e que possamos tratar de assuntos que são tão importantes para nós de forma muito responsável, de forma muito comprometida, com o papel da UFMG como universidade pública, gratuita, inserida no seu estado, inserida na sua região, mas principalmente como comunidade solidária que devemos ser nesse momento, acima de tudo. Então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, e obrigada a todos vocês que vão contribuir para essa mesa que vai ser tão importante para todos nós. Muito obrigada. Agora passar a palavra para o professor Hugo Cerqueira, que é o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, e agradecer a presença dele aqui conosco. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria começar saudando a nossa magnífica reitora, saudando os colegas apresentadores dessa sessão, público que está nos assistindo, e fazer um agradecimento à Comissão de Combate à Epidemia, no âmbito da UFMG, na pessoa da professora Cristina Alvim, né, pelo convite para estar aqui hoje fazendo esse debate sobre os efeitos econômicos, né, da pandemia, né, e dessa crise que nós estamos vivendo. O tempo é curto, né, então eu vou assumir alguns pressupostos, a começar pelo pressuposto científico de que o isolamento é necessário, isso não se discute, para poder discutir, então, os efeitos econômicos da situação que nós estamos vivendo. E vou organizar minha fala em torno de 3 pontos, 3 passos ou questões. Eu vou primeiro tentar caracterizar que crise é essa, do ponto de vista econômico. Vou depois tentar discutir como é possível resolvê-la. E, finalmente, no terceiro momento, responder a algumas críticas que o tipo de solução que eu vou apresentar aqui tem recebido, né, e discutir um pouquinho quem vai pagar, né, pela solução dessa situação, né?
Deixa eu compartilhar aqui, então, uma apresentação. Ok. Primeiro passo, então, que crise é essa? Né? Qual é o tamanho dela? Né? Quais são os seus impactos econômicos? E aí eu começo justamente do ponto em que Cláudia deixou ao final de sua fala. Né? É curioso, a gente, nos primeiros dias, depois do reconhecimento da pandemia, né, a gente acompanhando artigos na imprensa, comentários, a gente via uma série de especulações sobre profundas transformações sociais que decorreriam da pandemia. Né? Falou-se muito de mudanças de valores, de mudanças de atitudes. Falou-se, por exemplo, num crescimento da solidariedade, numa perda de peso do individualismo, no aumento da compaixão, da generosidade, do reconhecimento da importância da ciência, no reconhecimento da importância dos bens públicos, da saúde pública. Né? E em todos esses elementos, eu acho que há, sem dúvida, um grão de verdade, uma possibilidade grande de que algumas dessas coisas venham, de fato, a se consolidar, né? Mas cada vez fica mais claro que não é possível estabelecer isso a priori, né? Porque cada uma dessas tendências, digamos assim, elas vão se confirmar ou não a partir de uma disputa que vai ser travada no âmbito da sociedade, né? E eu digo que o mesmo vale em relação aos efeitos econômicos da crise. Eles não estão dados, né? Eles vão depender muito daquela disputa que nós estamos travando para tentar contrarrestar, né, esses efeitos negativos provocados pela pandemia. Né? É preciso dizer, sim, que o mundo já passou por outras crises econômicas e sociais, mas que essa que nós estamos vivendo, ela é bastante diferente por uma série de razões que eu não vou ter tempo para listar aqui, para tratar delas agora. Né? Mas também está ficando claro que analogias com outras crises, como a crise econômica de 1929, como a crise de 2008, elas não ajudam completamente a entender o problema, seja pela profundidade da queda da atividade econômica que nós estamos assistindo nesse momento, seja pelo fato de que, nesse momento, nós estamos assistindo uma crise sincronizada em vários países importantes, centrais e periféricos, seja, sobretudo, pela natureza abrupta da queda da atividade econômica que a gente está assistindo, um verdadeiro pouso forçado, né, das economias de diferentes países. Né? Qual é o tamanho da crise? Uma resposta honesta para isso, nesse momento, é que ninguém sabe, mas certamente vai ser uma crise imensa, gigantesca. Né? Nós não sabemos quando isso vai terminar, né? Nós não sabemos o tamanho exato, né, do problema econômico que está colocado diante de nós, mas, com certeza, ao final desse processo, nós vamos estar mais pobres do que estamos hoje. Né? E só para não cansá-los com muitos dados, nem deixar as pessoas também insatisfeitas em relação a isso que eu estou dizendo, eu queria só mostrar um dado que me parece bastante importante, já vou exibi-lo. Trata-se do total de pessoas que a cada semana pedem aplicam novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então, vamos explicar isso. O cidadão fica desempregado nos Estados Unidos, ele vai a uma agência do governo estadual, do governo federal, ali preenche um formulário, né, pedindo para passar a receber o seguro-desemprego. Portanto, eu estou tratando aqui exclusivamente de novos pedidos de seguro-desemprego por pessoas que acabaram de ficar desempregadas. A vantagem é que nós temos uma série de dados que começa lá em 1967 e, portanto, nos permite ter uma ideia do que acontece em períodos de crise, do que acontece em períodos de crescimento, de normalidade econômica, para poder ter um termo de comparação com a situação atual. Então, o gráfico é esse aqui. Ele começa em 67 e agora o filme vai mostrar a evolução do dado de lá até os dias atuais. Eu peço que vocês entendam aqui no eixo vertical, nós temos um número de pessoas que fazem pedido de seguro-desemprego, um número de novos desempregados e a evolução no eixo horizontal do tempo. Vamos passar o filme e vamos ver o que acontece. Nós estamos na década agora de 70, 80, década de 90, altos e baixos na economia e, portanto, nos pedidos de desemprego, crise de 2008 e, finalmente, o momento atual. E não terminou.
reparem o que aconteceu com a curva lá embaixo. Quer dizer, eu acho que esse dado, eu vou passar para frente, agora é o mesmo dado, mostrando um período menor, um período mais curto, né, de 16 meses, do início de 2019 para cá. Né? Então, vocês veem o que acontece em períodos de normalidade, né, e o que está acontecendo nas últimas 5 semanas. Nos Estados Unidos, 26 milhões de pessoas perderam empregos e preencheram um pedido de seguro-desemprego só nas últimas 5 semanas. Então, nós estamos vivendo uma situação que é ímpar, né? É uma situação completamente distinta. Nós não temos ainda como avaliar, como eu disse, qual vai ser a duração da crise, mas qual vai ser o seu efeito final, mas o dado é muito eloquente para mostrar que essa crise é inédita. Infelizmente, nós não temos um dado equivalente para mostrar em relação ao Brasil. Né? Passo, então, para a segunda questão. Qual é a saída? Né? Manter o isolamento ou reabrir a economia? Acho que é essa a pergunta que muita gente está se fazendo. Em relação a essa questão, eu vou me reportar a um manifesto que foi divulgado há mais de um mês pelos professores do Departamento de Economia da UFMG. Né? É um manifesto assinado por todos os professores, uma unanimidade rara, porque nós temos diferenças ideológicas, diferenças de compreensão teórica das coisas, mas, nesse momento, chegamos a esse consenso de que colocar as coisas dessa maneira, colocar a sociedade diante de uma escolha entre salvar vidas ou salvar a economia, é alguma coisa que é, ao mesmo tempo, uma aberração ética e uma impostura científica. Acho que é fácil entender por que é uma aberração ética, por que é um absurdo moral propor negociar com vidas humanas. Isso não precisa ser explicado. Eu vou tentar, então, simplesmente explicar por que é uma impostura científica colocar as coisas nesse termo, dessa forma. Colocar as coisas como se a gente tivesse que escolher entre proteger vidas ou salvar a economia. Isso é uma impostura científica, porque por mais controversa que seja a teoria econômica, por mais polêmicas que haja entre os economistas, e de fato elas existem, ainda assim nós todos sabemos que existe um conjunto de medidas, existe uma compreensão da situação e um conjunto de medidas que podem perfeitamente reduzir o impacto da perda de renda, da queda das vendas no comércio e o aumento do desemprego que vão decorrer, né, dos cuidados que nós estamos tomando em relação à pandemia. Portanto, não só é possível dar respostas rápidas e eficazes para minimizar os efeitos da crise sobre a economia, né, como é uma tarefa essencial e inadiável, ela precisa ser feita já. E, infelizmente, no Brasil, o governo federal não apenas demorou muito para começar a propor medidas, como continua demorando muito na implementação das medidas que já foram aprovadas. E o que é pior, parece que a equipe econômica do governo federal não se deu conta ainda exatamente da dimensão do problema que está diante de nós, né? E do quanto que as medidas adotadas até aqui são insuficientes para resolver a situação. Né? O que é preciso fazer? Né? Bom, e aqui é curioso, quem acompanha o debate econômico terá notado nas últimas semanas que houve uma convergência muito rápida de posições entre economistas das mais variadas tendências e compreensões teóricas, né, em torno de um receituário que é um receituário básico para resolver o problema que está colocado. A maioria de nós, inclusive aqueles que antes eram firmes na defesa da austeridade fiscal, hoje tem a necessidade daquilo que está sendo chamado de um keynesianismo de guerra, ou seja, de um aumento do gasto público, né, voltado para combater as consequências econômicas da pandemia e também do isolamento. Né? São medidas variadas que têm em comum o fato de que vão demandar o uso de recursos públicos, portanto, a despesa, o gasto público precisa acontecer, seja na forma de medidas que garantam renda para a população, especialmente para a população mais vulnerável, né? Eu dou como exemplo o programa de renda básica emergencial, mas também a ampliação do seguro-desemprego, passando por medidas que visem apoiar as pequenas empresas, as médias empresas, casando esse apoio com uma garantia de que não haverá demissões nessas empresas, até medidas de apoio direto, de financiamento direto, a ampliação dos recursos para o SUS, né, dos recursos para a saúde pública, para a compra de leitos, para a compra de equipamentos, kits de exames, insumos, enfim, tudo aquilo que for necessário para sustentar o esforço de recuperação
dos doentes, né? Aqui eu não vou poder detalhar essas medidas, quero apenas chamar a atenção para um conjunto de notas técnicas que vêm sendo produzidas por pesquisadores, professores e alunos da Faculdade de Ciências Econômicas, né, sobre os mais diferentes aspectos da crise, sobre os impactos da crise em diferentes setores, inclusive, por exemplo, no setor da economia da cultura, mas também sobre segmentos como as populações que moram nas periferias, as populações de renda mais baixa. Esses textos foram divulgados, estão disponíveis na internet, no endereço que está aí embaixo, ou no site da faculdade, né, para serem lidos e discutidos pela população, né? Mas por que essas medidas não foram tomadas ainda? Ou por que eu ainda insisto que as medidas que foram tomadas até agora são insuficientes? Né? Porque há, de fato, uma letargia e uma espécie de inércia na equipe econômica que faz com que esse consenso entre os economistas não tenha ainda produzido no governo as medidas necessárias para resolver o problema. Então, a equipe do governo federal, em particular, tem se mostrado incapaz de abandonar dogmas ideológicos, a ideia de Estado mínimo, de que o Estado não pode gastar, né? E é bom lembrar, inclusive, que a crise nos pegou num momento de desmonte do Estado, né? Já antes da pandemia havia, as pessoas vão lembrar, filas de pedidos de aposentadoria que não eram processados, filas de pedidos de Bolsa Família que não eram processados, né? E essas ideias de Estado mínimo, do meu ponto de vista, já eram equivocadas, mas no momento atual são completamente absurdas, completamente impróprias. E mesmo ali onde houve algum avanço, por exemplo, há um mês foi aprovada uma renda básica emergencial de R$600 para trabalhadores informais, é bom chamar a atenção de que a proposta inicial do governo era de um auxílio de R$200, né? E ela só foi ampliada por pressão da população e por uma sensibilidade do Congresso, né? E, além disso, tem havido inúmeras dificuldades para a sua implementação. O dinheiro não chega a quem precisa, mesmo a medida tendo sido aprovada, né? E ela vai ter que ser mais abrangente, ela vai ter que se estender mais no tempo, além do prazo previsto, que é o prazo de 3 meses. Queria só chamar a atenção também para o fato de que tem havido dificuldades de fazer o dinheiro chegar ao Ministério da Saúde e, chegando ao Ministério da Saúde, chegar aos governos estaduais e municipais. Esse quadro mostra que dos 22,8 bilhões de reais que foram destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública e que deveriam estar já disponíveis para o Ministério da Saúde, apenas 5,3 bilhões, portanto, 23% do valor total previsto foi efetivamente disponibilizado, né? Nesse contexto, então, é óbvio que a revogação, né, das restrições à expansão do gasto público, em particular do teto de gastos, é uma medida imperativa. Nós vamos precisar de investimento público agora e vamos precisar nos próximos anos para poder contrarrestar os efeitos dessa crise. E como já disse uma colega, uma economista bastante conhecida, Mônica Boll, que não é uma pessoa que possa ser acusada de esquerdista ou algo assim, nesse momento, dane-se a ideia de Estado mínimo, o que é preciso é gastar, né? E se for para errar, é preciso errar por excesso e não por excesso de cautela, uma cautela imprópria desse tipo, né? Para concluir, fica a questão, mas quem vai pagar por isso tudo? E essa pergunta a gente ouve recorrentemente da população, né? A pergunta não chega a surpreender porque nós já vimos de bastante tempo ouvindo um discurso com um tom bastante moralista, que afirma a necessidade da austeridade, né, que o problema nosso era a gastança do Estado, que a solução de todos os nossos males é eliminar o déficit público. E aqui é preciso ficar claro, ninguém está aqui, claro, sugerindo que se defenda a corrupção, não se trata disso, mas o bom gasto público, o gasto público bem feito. O fato é que, diante desse discurso, vieram as reformas, veio o teto de gastos, depois a reforma do mercado de trabalho, mais adiante a reforma da Previdência, e o efeito disso tudo foi nada. O fato é que a economia continua rastejando e o desemprego continua em alta. E mesmo assim, mesmo agora, diante das dimensões de uma crise nova como essa, provocada pela pandemia, a equipe econômica do governo federal, como eu disse, continua presa a um discurso antigo, a um discurso velho, inadequado para enfrentar o problema. É bom que se diga que em outros lugares a coisa está acontecendo de maneira diferente. Na Europa, por exemplo, na França, os gastos de emergência já estão previstos para alguma coisa da ordem de 15% do PIB. O Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra já anunciaram que vão expandir a base monetária para financiar, né, a necessidade de crescimento da despesa pública. E, diga-se de passagem, ninguém no mercado esboçou nenhuma reação de preocupação em relação a isso, né? Na verdade, o mercado recebeu isso com bastante
tranquilidade e alívio, né? Mas aqui nós estamos envolvidos por um discurso que é enganador, um discurso que é moralista, que não tem nada de científico, é bom que se diga, né? E que parte dessa analogia entre a situação de uma pessoa endividada e a situação de um Estado endividado. Ora, são situações bastante diferentes, né? Não há por que confundir uma coisa com a outra. Isso é algo que qualquer aluno de economia aprende logo no primeiro semestre do seu curso. A gente não pode comparar situações individuais, pessoais, com a situação do Estado, porque nós estamos lidando com um ente de outra ordem. Talvez a melhor analogia para a gente entender o que está se passando seja a analogia com períodos de guerra, né? O Brasil não tem essa experiência, mas se a gente for buscar os dados, por exemplo, para a economia americana no período da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver ali, esse é o dado sobre o déficit público como proporção do PIB dos Estados Unidos, como proporção do total de riquezas geradas anualmente, e vocês vão ver ali que no período de 42 a 45, durante a Segunda Guerra, o déficit público americano nunca foi inferior a 14%, ele chegou a 30% do PIB no ano de 1943, em função do esforço de guerra, né? O resultado disso, óbvio, é um crescimento da dívida pública. A dívida pública americana ela gerava, antes da guerra, em algo em torno de 40% do PIB, é usual a gente expressar o tamanho da dívida em comparação ao PIB, né? E, ao final da guerra, ela saltou para algo da ordem de 120% do PIB, né? E o que aconteceu nos anos seguintes? Nos anos seguintes é curioso, porque vejam que no slide as barras vermelhas elas mostram se houve superávit ou déficit do governo federal naquele ano, né? E na maioria dos anos, é fácil ver, o governo americano incorreu em déficit. E ainda assim, se a gente observar a trajetória da linha verde, que é o tamanho da dívida em proporção ao PIB, o tamanho, essa relação dívida sobre PIB declinou ao longo do tempo, né? E como é que ela pode ter declinado se a economia americana continua incorrendo em déficits anuais? A razão é muito simples, o denominador, o PIB, cresceu mais rápido do que a dívida, né? O que mostra, né, que quando se trata de dívida pública, normalmente, a dívida pública ela não é paga, ela é rolada no tempo, né? Ela é renovada no tempo, e ela, quando cresce, ela diminui o seu peso, ela diminui a sua importância, não por um efeito do pagamento dessa dívida, mas por um efeito do crescimento da economia, né? É o crescimento da economia que vai fazer com que o problema da dívida pública perca dimensão, né? E por isso mesmo é fundamental, nesse momento, preservar a capacidade da economia brasileira de crescer, né? Não iremos crescer esse ano, seguramente, mas nós não podemos deixar a economia desarticular a ponto de, nos próximos anos, não sermos capazes de retomar a atividade econômica e, portanto, garantir emprego e garantir renda para a população. Isso não quer dizer que, eventualmente, mais à frente, a gente não tenha que discutir questões fiscais, questões tributárias, sim, para poder discutir como é que nós vamos financiar o gasto público. O gasto público terá que se manter, ao longo do tempo, bastante alto. O investimento público é a ferramenta que nós vamos ter para poder motivar a retomada do crescimento. O investimento privado só virá na esteira do investimento público. E nós vamos, eventualmente, ter que discutir questões tributárias, de uma maneira mais ampla, não da forma como é discutido hoje, uma simplificação de tributos apenas, mas sim a taxação de grandes fortunas, a taxação de patrimônios, um imposto sobre a renda que seja mais progressivo, ou seja, que cobre alíquotas mais altas de quem ganha mais, de quem pode contribuir mais, como forma de financiar esse esforço, que é um esforço absolutamente essencial, necessário, de salvar vidas, salvar pessoas e de garantir a capacidade da economia de continuar gerando renda e emprego nos próximos anos. Eu sei que meu tempo já se esgotou, eu vou tentar concluir. Eu só queria dizer que fui surpreendido na manhã de hoje com as manchetes na imprensa. O Jornal Estado de Minas divulgou uma capa, que é essa que está aí no slide. Não é exatamente um jornal conhecido por ser muito ousado nas suas posições, mas, diante dessas perguntas que estão aí colocadas, a gente não pode se calar, né? Quando o presidente pergunta o que a gente quer que ele faça, né, a resposta é bastante clara, né? É preciso combater a epidemia, é preciso garantir o isolamento social e o investimento em saúde, e é preciso adotar medidas de apoio à manutenção do emprego e da renda. E ninguém precisa fazer milagres para conseguir
a alcançar esses objetivos, né? Basta efetivamente perseguir as medidas já apontadas, já discutidas. Com isso eu concluo, não quero concluir num tom pessimista, mas ao contrário, num tom esperançoso e positivo, dizendo da minha imensa satisfação de perceber o esforço que está sendo feito na UFMG nesse período, tanto no combate direto à epidemia, com o pessoal da área de saúde, de outras áreas, mas também na discussão, na produção de conhecimento, com conhecimento de qualidade, conhecimento de relevância social, que são coisas que enchem os olhos da gente de admiração e de esperança. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Hugo. Excelente sua apresentação, muito bom.